Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay, aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza, numa parceria também com o site Miséria. E a gente acaba também ter outro parceiro, que é o Rádio Torcida K, que você pode acompanhar através do aplicativo próprio, como também através do Rádios Net, tá bom? É o Rádio Torcida K. Programa Replay, toda semana a gente está sempre aqui trazendo um convidado especial, destacando muito sobre o nosso futebol. Hoje vamos falar sobre Série D do Campeonato Brasileiro, né, já que tem confronto interessante aqui, Campinense e Atlético Cearense. E a gente conhece muita gente que faz parte dessas duas equipes e o Atlético Cearense é o nosso representante na competição. Vamos falar sobre a Série C do Campeonato Cearense, que começou neste fim de semana, Taça Fares Lopes. Teve amistoso no sábado passado entre Crato e o time do Icasa. Enfim, tem muita coisa para a gente falar hoje. Teremos participações especiais também dentro do programa, mas a gente está recebendo aqui, a gente sempre tem o prazer de receber sempre um profissional que passou, fez bonito no nosso futebol ou que ainda faz. Estamos aqui com alguém que fez e faz realmente acontecer o futebol, não apenas aqui no estado do Ceará, mas em vários pontos do país. E hoje ele está comandando de volta em casa, Flávio Araújo. Flávio, prazer lhe receber aqui pela primeira vez no programa, Flávio. E eu posso lhe dizer com toda certeza, você era uma presença aguardada pelo torcedor, não apenas do Icasa, mas do Cariri, aqui no programa Replay, Flávio. Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite a todos. Para mim também é importante estar aqui no seu programa para a gente falar sobre o atual momento do Verdão, né? E os momentos também anteriores, os momentos passados, que é sempre importante, já que o nosso torcedor está nessa expectativa de ver o Icasa, voltar a ver o Icasa vencedor. É verdade, o torcedor quer muito e lógico o Icasa agora está na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre o Verdão do Cariri aqui, tendo a presença do Flávio Araújo. E você que é torcedor, você que está acompanhando a gente, que torce ou não torce o Icasa, mas está acompanhando o programa, deixa o teu like aqui, tá bom? Aproveite, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha, avisa a galera, começou o replay e o Flávio Araújo está aqui com a gente. Aproveita, manda também sua pergunta, sempre a gente vai poder, se que a gente puder, a gente vai estar dando uma olhadinha aqui e também passando algumas perguntas para o Flávio Araújo. Vamos falar do Guarani, falar do Campo Grande, falar do Barbalha, enfim, tem muita coisa para a gente falar hoje aqui no programa. Vamos iniciar aqui, falar sobre uma competição que está para começar agora dia 30 de outubro, que é o 8º Campeonato Metropolitano de Futsal, categorias de base. E, inclusive, conversamos aqui com o professor Gilberto Alves, está aí, inclusive, a logomarca da competição. O professor Gilberto Alves já passando para a gente que a competição vai acontecer no ginásio poliesportivo, tá ok? E é uma competição que vai englobar as categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-21. E na semana passada houve o congresso técnico. Tá bom? Então, temos times aí de Juazeiro, Crato, Barbalha, Milagres, Farias Brito, Várzea Alegre, Potengi, Antonina do Norte, Tauá e ainda do vizinho estado de Pernambuco, dos municípios de Exu e Araripina. O 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal 2021 é uma promoção da Construeco, tem a organização da LJDA, tem a parceria com a Secretaria de Juventude e Esporte do Estado do Ceará, também o apoio da Secretaria da Juventude e Esporte de Juazeiro do Norte. Tem um agradecimento aí para a Enel Distribuição Ceará, tá ok? E é uma competição que é apoiada pela Lei de Incentivo ao Esporte no Estado do Ceará. Então, abraçar aqui o professor Gilberto Alves e todos que fazem parte da organização do 8º Campeonato Metropolitano do Cariri de Futsal, categorias de base. Então, tem muita gente para participar, tem a garotada já do sub-7 em diante e vale a pena você estar acompanhando. Estavam com portões fechados, eu ainda não sei se a gente vai ter a presença de público nessa competição, a gente vai se informar e posteriormente a gente comunica aqui no canal, no YouTube, como também você pode estar acompanhando lá no Instagram. Replay com Tony Souza, a gente tem também um Instagram que a gente está trazendo sempre fotos, vídeos e trazendo informações, né, de forma mais imediata. Então acompanhe a gente também lá no Instagram, tá certo? Bom, queria começar o programa, já tendo a presença aqui do Flávio, mas para destacar um cara que o Flávio conhece muito bem, já trabalhou com ele inclusive, que é o Mauro Iguatu. Nós tivemos ontem a Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos um empate entre o Atlético Cearense e a equipe do Campinense, a primeira partida da semifinal da competição nacional. E não é que o Mauro pegou de novo pênalti, rapaz. Eu costumava dizer que o goleiro que eu mais vi pegar pênalti na minha vida era o Goicoechea.
pegava demais o argentino Goicoechea, e aí depois tinha o Dida, tinha o Tafarel, e tivemos muitos bons pegadores de pênalti. Mas o Mauro Iguatu está pegando o pênalti demais e parece que quando o homem vai para Campina Grande fica inspirado. Pegou mais um e a gente vai ver agora o pênalti do Mauro Iguatu, numa cobrança do Dudu Itapajé, que já tinha feito o gol pelo Atlético, mas foi lá e perdeu o pênalti. Vamos lá ver aí a imagem, meu querido Kleber Ferreira, do Mauro, olha aí, o Dudu Itapajé. Pega a distância, o jogo já estava 1-1, era o jogo da vitória, era o gol da vitória da equipe do Atlético Cearense, que é comandada pelo nosso querido Raimundo Wagner, que também o Flávio conhece demais. Grande Raimundinho. Daí, olha, o Maurão foi lá, fez a defesa, né? E não é por acaso que o Mauro, a gente fez essa matéria aqui para o site Miséria, o Mauro estará recebendo, até o fim desse mês, início do mês que vem, não sei a data precisa, o título de cidadão campinense. O homem é ídolo lá em Campina Grande, tanto pelo 13 como também pelo Campinense. Flávio, você conhece bem o Mauro, né? O Mauro evoluiu demais nos últimos anos, hein, Flávio? Conheço muito bem mesmo, né? Nós começamos a trabalhar com o Mauro, assim que ele chegou da cidade de Iguatu. O Mauro tinha 17 anos de idade, começou o trabalho conosco, e o Mauro, em 7 acessos em campeonatos brasileiros, o Mauro tem 3 conosco, 2009 no Icasa, 2011 no América de Natal e 2018 com 13, né? É um profissional muito competente, muito bom goleiro e, acima de tudo, muito homem. E você observou muito bem, o Mauro é um dos poucos casos do futebol paraibano, especificamente de Campina Grande, que é ídolo das 2 equipes. Subiu com 13 em 2018, pegando o pênalti também, subiu esse ano com o Campinense. E está fazendo gol também, porque além de fazer a defesa, ele está cobrando pênalti também, que é um diferencial que no seu tempo ele não fazia, hein? Não, mas já no 13, em 2018, ele bateu. Ele bateu, é verdade. Só foi na trave. Então ali foi um ensaio. Foi. Pegou o gosto nosso querido Mauro Iguatu, rapaz, que está realmente se destacando demais o Mauro, tanto pegando pênalti, como também fazendo belos gols de pênalti. Né? Um abraçar aí o nosso querido Mauro Iguatu, ídolo. Vai dar dor de cabeça pro compadre Raimundinho. O Raimundo Wagner também, você chegou a jogar com o Raimundinho, não foi, Flávio? Contra, né? Eu, no caso, ele no Guarani, ele um pouco mais novo, né? Que está fazendo um excelente trabalho na equipe do Atlético, subiu por mérito. Já tinha feito grande trabalho também na equipe do Floresta. E graças a Deus, esse ano ele conseguiu seu primeiro acesso como treinador, né? Isso é importante para o futuro dele. E, mais uma vez, né, mostra o potencial, Tony, dos treinadores cearenses, né? Marcelo, Raimundinho, Washington, Flávio, enfim. É sempre importante para todos nós cearenses a gente presenciar o sucesso de treinadores do estado. E aí eu vou antecipar logo uma pergunta que eu ia te fazer mais para frente, Flávio, até pegando essa sua deixa. Você fala aí, o Marcelo Vilar, o Raimundinho, o Washington, que está num grande momento também. Eu acho até que quando ele foi para o Ferroviário foi na hora errada, mas é um cara que, enfim, está realmente numa ascensão muito grande. Aí eu trago também o Oliveira Canidé, que é um cara que tem um trabalho belíssimo. Né? E aí eu trago o Flávio Araújo, que já é conhecido como o rei do acesso. Ele tem vários acessos em várias partes do país. E eu me pergunto, Flávio, por que é que os grandes clubes do nosso futebol, Ceará e Fortaleza especificamente, não dão a grande oportunidade, né? E quando dão, não tem a paciência devida de deixar que o profissional trabalhe no futebol? Porque, por exemplo, você já teve uma oportunidade no Fortaleza, mas eu lembro que não tinha o torcedor, enfim, membros de diretoria, não tinham a paciência de esperar o seu trabalho se desenvolver, como a gente vê de outros treinadores. Algum treinador que chegava chiando, enfim, um que vinha do Sudeste, do Sul do país, sempre parece que teve uma atenção a mais dos grandes clubes do futebol cearense. É mais ou menos por aí ou eu estou enganado? Não, esse ponto que você levantou, Tony, o da paciência e da tolerância é a principal diferença do treinador local para o treinador de outro estado, né? A tolerância com o treinador cearense, de torcida do Ceará, a torcida do Fortaleza, é muito limitada. A tolerância praticamente é zero. Com o treinador de outros estados, a tolerância é maior. Mas veja bem, se a gente for avaliar a nível de Brasil, é normal, né? Já conversei com treinadores também de Pernambuco, da Bahia, sempre é a mesma coisa. Agora no Vitória esse ano mesmo,
o treinador Vitória, que a gente confrontou contra ele na Copa do Nordeste, que foi um grande lateral direito, é seleção brasileira, só está me fugindo aqui um pouco na memória o nome dele, mas também é a mesma coisa, sabe? Mas o mais importante é o profissional não se desmotivar, não baixar a cabeça, erguer a cabeça e continuar trabalhando, porque com competência e trabalho ele vai mostrar seu valor. Porque eu lembro, por exemplo, o Oliveira Canindé foi campeão do Nordeste. Campinense. Com o Campinense. Ele venceu o Asa de Arapiraca, se não me engano, na final. E o Ceará foi atrás do vice-campeão. Sabe? Então, assim, tem umas coisas que eu não consigo entender. O Ceará foi atrás de contratar o técnico do time vice-campeão e não do campeão, que era o Oliveira, no Campinense. Aí, depois dessa Copa do Nordeste, o Oliveira ainda foi na Copa do Brasil, eliminou, se não me engano, o Fluminense. Foi, com o América Natal. O Internacional, com a América, né? Ele chegou e ganhou também do Internacional. Ou seja, fez bons trabalhos com equipes boas de expressão, porque o Campinense é um time de expressão do nosso futebol nordestino. O América de Natal também, que estava no outro patamar. Hoje é até estranho ver o América jogando a Série D, tentando o acesso e não conseguir. E aí, de repente, você vê o Ceará indo pegar o vice-campeão. Então, às vezes, eu não entendo. Então, eu fico naquela dúvida, sabe, Flávio? Por que é que Flávio Araújo, Oliveira Canindé, o Osto que está chegando agora aí, tudo bem, mas enfim, o próprio Marcelo Vilar teve chances. Também. O Marcelo lá a gente não pode nem falar, o Marcelo Vilar chegou a pegar Ceará, enfim, tem uma situação. Mas esses nomes, especificamente, o seu e o de Oliveira, porque são dois caras que têm uma bagagem muito grande, o Osto e Raimundinho, os caras estão pegando realmente corpo, estão destacando o nome agora nos últimos anos. Mas o seu e o do Oliveira são dois caras para mim que já estão carimbados. Acho que não tem mais o que mostrar. É verdade, Tony. Agora eu te falo com toda franqueza, sabe, Tony? Treinar um grande time sempre é muito bom, sobre todos os aspectos, né? Mas devido ao fato de ser de Fortaleza, a família toda de Fortaleza, socialmente, pessoalmente é ruim, sabe? Para o treinador de Fortaleza. Eu já treinei o Ceará uma vez e o Fortaleza 3 vezes, né? O Ferroviário uma vez. Então você sendo da cidade é ruim, porque quando o resultado está bom é excelente, mas quando o resultado não acontece, a sua família toda é pressionada, né? Filhos ou filhas, que no meu caso são filhos, esposas, irmão, enfim. Não é uma situação boa, sabe? Em termos de família, você ser o treinador de uma cidade e treinar os grandes times da cidade. Hoje, por exemplo, eu tenho 23 anos de profissão, fui lançado em 1998 pelo ICASA e no próximo ano, em fevereiro, a gente completa 24 anos de profissão. Pessoalmente, eu não sinto falta. Lógico que tenho um desejo de treinar uma grande equipe, novamente tenho, né? Mas assim, eu não tenho eu não sou fechado naquela questão, sabe? Porque eu sei que familiarmente não é muito legal, não. Não tem mais aquela gana, não é mais um objetivo. Talvez lá atrás fosse, mas hoje não é mais. Exatamente. Principalmente na minha cidade. Fora da cidade, tudo bem, sabe? Mas na minha cidade, Fortaleza, onde moro, minha família, já não traz muita tranquilidade, não. O que é que você acha, Flávio, desse novo momento do futebol brasileiro, onde caiu um treinador, parece que os cabas já olham para depois da fronteira, né? O estrangeiro virou uma opção, tá? E o Voivoda, que está fazendo um bom trabalho, não pode negar, no Fortaleza, apesar que ele já pegou uma equipe assim, já bem ali encaminhada, mas faz um bom trabalho. Mas parece que depois desse último momento aí do Jorge Jesus, do Flamengo, e aí parece que sempre a opção é de um técnico estrangeiro. O que é que você está achando desse novo momento do futebol brasileiro? Parece que tem umas modinhas que querem emplacar e assim, nem sempre dá resultado, porque a gente já viu também outros estrangeiros chegando aqui e não dando... O principal estímulo, Tony, dessa moda que você está falando, de treinadores de fora do país, foi o Jorge Jesus, né? Esse aí foi o grande estímulo. O Flamengo não estava bem, ele foi contratado e fez um Flamengo super vencedor, né? Então os times, não, tem que ser de fora, tem que ser de fora, tem que ser de fora. E também tem casos recentes também, né? Que treinadores de fora também, o caso do treinador que assumiu o lugar do Abel, e tem outros aí também de fora que chegaram, do Atlético Paranaense esse ano. O Gareca mesmo veio para o Palmeiras. O Gareca. Né? Tá na seleção aí, mas... Exato. Tá entendendo? Tem muitos casos também que não deram certo, né? Mas é a vida do futebol, né? A moda, tem moda que pega, tem moda que não pega, né? Essa tá pegando. É verdade. Bom, vamos falar aqui sobre o amistoso do último sábado. Nós tivemos o amistoso entre Crato e Casa, né? E vamos mostrar aqui imagens dos melhores momentos, inclusive a edição do nosso querido
Guto Vital, nós estivemos lá acompanhando o jogo, onde o time de casa foi comandado pelo Marcos Vinícius que está trabalhando hoje na base da equipe casiana, e com jogadores que vinham treinando com o Marcos Vinícius na categoria de base do Verdão. Né? E já o Crato é a equipe que o Ítalo Oliveira já vai trabalhar realmente para Fares Lopes. Você esteve nas arquibancadas ali ao lado do Elinho, né, que é seu auxiliar, também do Kleber Lavô, Flávio. O que foi que você achou desse amistoso? Olha, esse amistoso ele foi feito com dois objetivos, né? A questão da liberação do estádio do Crato para... Um jogo teste, né? Jogo teste, exatamente, para Fares Lopes, né? E também para a gente observar, eu já tinha visto Sub-20 jogar, está com 15 dias. E foi uma mescla aí do Sub-20 com jogadores que chegaram de outros estados, né? E esses jogadores eu não conhecia, Tony. Então fui para esse jogo com o objetivo de ver esses jogadores. Eu como falei para você, um jogo é pouco para você ter uma análise mais correta do potencial de cada atleta. Mas assim, deu para ter uma noção, né? Desses jogadores que já tinham sido contratados pelo Icasa, né? Tem um caso, acho que é 5 ou 6 jogadores que já tinham sido contratados, que eu não conhecia de ver eles atuarem, fui ver pela primeira vez, e nós analisamos e estamos dando sequência no trabalho com esses jogadores e com outros jogadores também recém-chegados. Eu estive lá observando o amistoso, confesso que em alguns momentos do jogo, o jogo não foi, para mim, na minha opinião, não gostei muito, foi meio sonolento, mas em determinados momentos ocorreram algumas oportunidades criadas. Eu gostei muito do time do Icasa, gostei dos dois laterais, do Nigéria e do acho que Índio, né? Que pelo menos eles tentavam muito jogadas, bem agudos, enfim. E o goleiro, que para mim, inegavelmente, foi talvez o grande nome da partida, né? Fez excelentes defesas. Esses 3 jogadores, eles estão entre esses que foram contratados, são jogadores que estão ali na base, podem ser aproveitados na Fares Lopes ou não? Esses 3 jogadores são jogadores que foram contratados antes da minha chegada, né? O caso Nigéria, que joga pelo lado direito, é lateral e é ponta também. O caso do Isaías, goleiro, e o caso também do Índio que você se referiu, né? São jogadores que já tinham sido contratados pela diretoria. E concordo também com você, nos 15 minutos finais, 20 minutos finais, o grande nome do jogo foi o Isaías, que fez excelente defesa, né? Até essa jogada aí o jogo estava equilibrado, mais ou menos aí uns 20 minutos. Estava ali entre o Júnior e o Lucas. Lucas. Aí no segundo, nos 20 minutos finais do segundo tempo, vocês vão ver agora, né? O Isaías fez grande defesa e salvou o Icasa de uma derrota. Inclusive esse lance aí foi curioso, porque na hora lá eu estava gravando com o Guto, e a gente estava sem replay, que a gente não estava transmitindo ao vivo, e aí a gente vê a rede balançando. Na verdade, o jogador de casa estava dentro do Exatamente. Gol e acabou batendo. Deu a impressão que a bola poderia ter entrado, foi um lance muito rápido, confuso, mas acertou o Arthur Ivanildo Bezerra. Nesse lance, realmente a bola não entrou. Não entrou. E o assistente estava muito bem colocado, né? É verdade. E do Crato, eu gostei do Igor, acho que o Arthur, melhor dizendo, o Arthur, que canhotinho, bate bem. Inclusive ele que dá esse chute aí para o que chutou mais bola no gol foi o Arthur, viu? O Arthur, chutou o camisa mais bola 7. Pegava bem na bola, arriscava, tinha muita vontade, corajoso. Enfim, alguns jogadores também que acabaram me chamando a atenção do time do Crato. O gramado, deu para ter uma avaliação? Você chegou a conversar com o Marcos Vinícius, com o pessoal sobre o gramado do Mirandão? Mas assim, né, o gramado em relação a outros jogos, até o da segunda divisão, que o Cariri jogou lá, eu vi um jogo também, o gramado melhorou, viu, Tony? O gramado melhorou. Porque está a expectativa até do gramado para poder liberar o estádio. Eu falei até com o presidente do Crato, ele falou que estava cheio de buraco, mas já não tem mais, e a bola deu para rolar. Tomara que consigam aí liberar, até porque fica uma opção a mais, já que a gente não tem o Romeirão. Bom, aí você está vendo alguns momentos, né, os melhores momentos aí do jogo. A gente já viu essa outra defesa aí do Isaías, né, quase dava uma bobeirada. Ali o nosso querido Isaías, aí a zaga acabou saindo. Foi outra tabelinha aí também, aí já foi o Jimmy que acabou chutando. Enfim, tivemos em alguns momentos boas movimentações, boas oportunidades criadas, mas ficou realmente no 0-0 Crato
e o time do Icasa. A gente ouviu o técnico do Crato, o Ítalo Oliveira, que chegou inclusive aqui para disputar, estava naquela situação, vai ficar só no sub-20 do Campeonato Cearense, havia uma possibilidade do Lamar ficar como técnico do Crato e do Guarani, porque as competições seriam em momentos distintos, mas aí depois houve a mudança, o Ítalo vai ficar para a Taça Fares Lopes com o time do Crato. E ele acabou conversando conosco, fazendo uma avaliação do Aslão da Princesa após o amistoso. Vamos ver o que ele falou. Tony, foi uma partida muito boa, muito competitiva, onde nosso time suportou bem pelo pouco tempo de trabalho, e essa é uma base, né? A gente tem que trabalhar com uma base, principalmente com os atletas que vieram do sub-20, onde estão se destacando e onde nosso trabalho foi feito, né, dessa maneira para dar essas oportunidades, e eles estão mostrando. E creio que essa semana vai ser um trabalho muito intenso para a gente poder estar pronto para a estreia. Esse é o time realmente ou ainda aguarda algum reforço? Não, provavelmente a gente está à espera de 2 atletas, né? Estamos aguardando a decisão do presidente, mas creiamos que esse é um esqueleto, né? Uma espinha dorsal que nós temos e provavelmente possa ser que seja essa equipe que vai jogar. O time do Crato que estreia no próximo dia 29, o jogo poderá ir para o estádio Lírio Calô Inaldão. Tive a informação hoje que o Crato está tentando passar para o Inaldão, que ainda não tem a liberação do Mirandão. O Barbalha, no município de Barbalha, aguarda apenas uma questão de laudos. A documentação foi enviada na semana passada e estava previsto sair o resultado de hoje para amanhã. Confesso que não tive contato com o pessoal da secretaria se surgiu algum resultado hoje, mas há a expectativa de que o estádio seja liberado e, havendo essa liberação, o jogo do Crato contra o Caucaia poderá ser realizado no estádio Lírio Calô Inaldão na próxima sexta-feira, tá bom? E na sexta-feira também a gente tem a estreia do Barbalha contra o time do Ceará, lá no centro de treinamento do Ceará, no Franzé Moraes, também na sexta-feira à tarde, no dia 29. Então, são 2 estreias de times do Cariri, já nessa primeira rodada da Taça Fares Lopes. O Icasa só estreia no dia 3 de novembro contra o Pacatuba, né? E aí o segundo jogo vai ser na terceira rodada contra o Guarani de Sobral. Então são os 2 primeiros jogos do Icasa na Taça Fares Lopes. Inclusive o Icasa poderá enfrentar um jogador que teve grandes momentos com a camisa do Verdão do Cariri, que é o Vanderlei. Vanderlei, que encerrou a carreira como profissional, como jogador de futebol, estava como auxiliar do técnico Vladimir de Jesus. E aí o que é que acontece? O Vanderlei é convidado para voltar aos gramados. E nesse fim de semana, o Guarani de Sobral jogou um amistoso, venceu de 4, e o Vanderlei foi lá e balançou a rede 2 vezes. Nosso querido Vanderlei. Nós conversamos com ele e o Vanderlei está a explicar essa história. Por que ele abandonou a aposentadoria, que nem começou direito, e vai voltar para os gramados para vestir a camisa do Bugre Sobralense. Fala aí, Vanderlei. Falar dessa minha volta, né, aos gramados, né, aos 39 anos. Recebi um convite do presidente, Luiz Torquato, do treinador Vladimir, né, para me homenagear nessa Fares Lopes, já que eu não tive um jogo de despedida. E eles me fizeram o convite para jogar essas Fares Lopes, não, nem todos os jogos, mas alguns, né, encerrar o ano jogando e me despedir do futebol de uma vez, vestindo a camisa de um clube que eu tanto defendi e tanto amo, né? E para mim foi muito gratificante ter voltado no amistoso já, né, ter feito 2 gols. É claro que a condição física ainda não era das melhores, porque eu estava parado total, jogava futebol, mas não é a mesma coisa, estar treinando com o grupo. E para mim foi muito gratificante. Agora é dar sequência, né, fazer as prevenções para não ter lesão e aguentar esses jogos aí, né? 20 minutos, 15 é o suficiente para que eu possa estar vestindo a camisa desse clube que eu tanto amo e encerrar a minha carreira vestindo essa camisa, né, no qual eu vou voltar para a minha função, que era auxiliar, mas até então eu vou estar jogando essa Fares Lopes e vou aproveitar esse restinho de ano para poder fazer tudo aquilo que eu sei que mais vamos fazer, que é jogar futebol. Um abraço, meu filho, tamo junto. Tá aí o W11, Vanderlei, fez 2 gols nesse fim de semana e vai vestir a camisa do Bugre aí pela Taça Fares Lopes. Inclusive o Vanderlei, a gente conversava, ele até levava muito na esportiva essa história de que poderia voltar, tem muita gente querendo. A gente fez uma enquete no Instagram, Replay com Tony Souza, quando eu soube dessa história,
E aí houve uma galera dividida, foi 53%. Perguntei se o pessoal achava que ele poderia ajudar o Bugre ainda dentro de campo como jogador. 53% das pessoas que votaram acharam que sim, que ele poderia ajudar, 47% achavam que não. Flávio Araújo e o Vanderlei contra o Icasa na Taça Fares Lopes, que é na segunda rodada, Flávio. Olha, achei muito bonita essa atitude da diretoria do Guarani, sabe? Reconhecendo o valor do Vanderlei, dando essa oportunidade de despedir, de encerrar a carreira. Eu acho que muitos clubes no Brasil, se tivesse essa oportunidade, deveriam fazer também com seus grandes atletas, né? O Vanderlei jogou muita bola no Guarani, jogou muita bola no Icasa também, jogou muita bola. Eu conheci o Vanderlei jogando pelo Salgueiro, por isso que trouxe aqui pro Icasa. Enfim, se identificou bem no Icasa, bem no Guarani. E o Guarani está dando essa oportunidade para ele, repito, uma atitude super correta da diretoria, de homenagear, reconhecer que o Vanderlei jogou com a camisa do Guarani. E sempre é perigoso, né, você jogar contra o atleta, mesmo ele falando, estando mal fisicamente, mas um atleta que tem talento, que sabe fazer gol, porque fazer gol não é fácil, né? E esperamos que contra nós, a nossa linha defensiva tenha êxito contra o Vanderlei. Inclusive eu lembro do Vanderlei muito no Icasa, no Salgueiro, no América de Natal, no Fortaleza, né, teve muito bem. O Vanderlei subiu comigo também no América em 2011, eu levei o Vanderlei. É verdade, também. Ele estava naquele time lá. Vanderlei e Max, a dupla de ataque. E além de ser um cara muito envolvente dentro de campo, era uma resenha também fora de campo. As entrevistas de Vanderlei também eram um negócio fora de série. Grande Vanderlei. E boa sorte, Vanderlei, aí na Taça Fares Lopes, e realmente concordo com o Flávio. Acho muito bonito aí essa atitude aí do Luizinho Torquato, pessoal da diretoria do Bugre, elogiando, homenageando o Vanderlei, que é um cara que começou lá e tem uma história bonita na cidade e, inclusive, é profissional, porque é funcionário do clube, né? Porque vai ficar como auxiliar técnico lá do Vladimir de Jesus. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais com o Flávio Araújo sobre o trabalho do Icasa aí para essa Taça Fares Lopes, né? O Flávio que veio apenas aí para ficar na Taça Fares Lopes, já que tem um contrato com o Bahia de Feira de Santana. Temos aí algumas participações também especiais aqui e para falar um pouco com o Flávio, né, sobre a carreira dele. A gente vai falar só do Flávio agora, no Verdão agora não. Vamos fazer um resgate um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho a carreira do Flávio Araújo como técnico de futebol e tantas alegrias que trouxe para a torcida do Verdão do Cariri. É bem rapidinho. Aproveite e se inscreve aqui se você não é inscrito ainda. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Acompanha também o site Miséria em todas as suas plataformas digitais. Facebook, Instagram, no YouTube, o site mais informativo do Nordeste brasileiro, sem dúvida, é o miséria.com.br. E também tem nosso parceiro, Rádio Torcida K, fala muito sobre futebol cearense, nosso querido Caio César, um abraço para o Caio César. A gente vai para o rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês.
E vamos falar da Icanet, o seu provedor de internet no Cariri. A Icanet é uma empresa do Cariri que investe aqui no Cariri e que não está preocupado em apenas vender velocidade, em dinheiro, que nada. A Icanet quer que você tenha um plano de acordo com a sua necessidade. Icanet, está aqui na tela, o telefone WhatsApp da Icanet é o 99202-5340, 99202-5340, também tem um site icanet.com.br, atendimento personalizado, em breve chegando com força no bairro Cidade Universitária, aqui na terra do Padre Cícero. Icanet, lembre-se, é uma empresa do Cariri que investe no Cariri, está aqui, portanto, na tela, telefone WhatsApp e também o site da Icanet, icanet.com.br. Inclusive, eu soube da notícia aqui que as meninas, a Priscila e a Marília, que são as empresárias lá da Icanet, estão recebendo o título de cidadã barbalhenses, né? Porque a Icanet está instalada lá já há alguns anos e faz um belo trabalho, tem relevantes serviços prestados lá no município, né? E abraçar aqui a Marília e a Priscila, né, parabenizá-las, essas que vão ser cidadãs barbalhenses, né, elas que não são aqui da região, mas já há muito tempo desenvolvem esse trabalho aqui na região do Cariri. Bom, vamos seguir aqui com o nosso programa. Aqui estou contando com a presença do técnico Flávio Araújo. Rapidinho aqui, só fazer um registro com a galera. Rochelio Show aqui, deixando boa noite dele, né? Convidado especial aqui, o Flávio. A Beatriz Maiara também está aqui com a gente. O Rochelio pergunta, Arena Romeirão já colocando o gramado, sabe dizer, Tony? A previsão, Rochelio, é que de colocarem o gramado agora no mês de outubro. Confesso a você que não tenho a certeza, a gente vai procurar se informar amanhã sobre essa situação. Mas já deu uma adiantada lá no estádio Romeirão, na Arena Romeirão. Tá bom, meu querido Rochelio? Um abraço. O Gildenilson Martins também por aqui. Lucas Gomes perguntando também sobre o Romeirão. A expectativa, ele perguntando se o Romeirão quando ficará pronto, é de dezembro para janeiro ser entregue para o governo do estado, tá bom, meu querido Lucas Gomes? O Antônio Tiago Santana também deixando aqui boa noite aqui para o Flávio. O Rochelio, Flávio e Caso, uma sinergia incrível, sucesso ao Verdão na Fares Lopes. O Elinho, manda um alô aí para o doutor Rafael Xenofonte, o grupo Resenhas do Futebol. Um abraço para a galera Resenhas do Futebol, o doutor Rafael, que está com um podcast super bacana. Parabéns aí pelo trabalho, viu, doutor Rafael Xenofonte? Tony, aqui em Juazeiro pode haver uma Copa do Mundo de seleção, da seleção brasileira, poderá haver, poderemos ter jogos da seleção brasileira, não Copa, né? Porque a gente não tem previsão de Copa do Mundo por aqui, mas poderemos ter sim jogos da seleção brasileira no Romeirão, como jogos do Campeonato Brasileiro. O próprio governador Camilo Santana falou sobre isso. Serginaldo Ferreira, o Carlos também deixando aqui o boa noite, tá bom? Aí manda um abraço para o Isaac Benjamin e Maria dos Anjos, do São José, todos icasianos. Um abraço para essa turma toda. Roberta Matos, grande Flávio, com toda certeza o melhor treinador da história do Verdão do Cariri. Vamos juntos colocar o nosso Verdão na Série B. Aqui é a Série B do Brasileiro. Vamos chegou agora para Fares Lopes. Já estão querendo homem na Série B do Brasileiro. Calma. O João Veridiano também deixando boa noite. O Johan Souza. Flávia vai ficar para a Série D? Vai ficar, Flávio, para a Série D? Eu já jogo aqui para você. Chegou para Fares Lopes, já estou querendo para a Série D, Flávio. Hein? O Bahia é só ano que vem, né, Flávio? Mas, de repente, nesse tempinho aí, pode ser, né, Flávio? Ainda mais se sair o dinheiro da CBF, aí fica mais fácil de trazer o Flávio para cá. O homem já é seduzido, falta só o negocinho melhorar. João Veridiano, manda um alô aí pra galera da obra do teleférico. Um abraço pra galera do teleférico, tá ficando bonito aqui em Juazeiro do Norte, tá bom? Desejando boa sorte também pro Flávio. A Adriana Rocha, manda um alô pra galera da Agrorovale, né? Acho que é Agrorovale. Um abraço então pra essa galera boa. Breno Alexandre também deixando aqui boa sorte pro Flávio Araújo, disse que nosso Verdão que seja campeão da Fares Lopes. Timóteo Lobo, boa noite, Flávio. O Roberto Jacaré teria uma chance nesse elenco, Flávio? Quem? O Roberto Jacaré. O Roberto parou de jogar, né? Parou de jogar futebol profissional e chegaram a anunciar o ano passado na Série B. Até fiquei curioso porque o Roberto não ficou no Guarani. Mas o Roberto parece que meio assim não quis mais jogar futebol profissional, enfim, não sei. Teria chance, Flávio? Será? O Roberto Jacaré? Você sabe como é que ele está? Não sei, a última informação que eu tive foi essa que você acabou de falar, que ano passado ele tinha acertado com o Guarani, né, para disputar a segunda divisão, mas acabou não disputando. Pois é, o Roberto Jacaré, que
tinha qualidade aí para jogar. Quem sabe, né? De repente pode ter uma chance no nosso futebol. Deixa eu ver aqui mais aqui o Timóteo. Zé Bezerra também deixando boa noite aqui para o Flávio. Pará Cearense foi campeão da Fares Lopes. O Péricles Vasconcelos também, que é torcedor do Verdão. Eles, Flávio, no Verdão até a Série A em 2025. Aí, Flávio, já estão querendo no Brasileirão da Série A. Tá bom? O Marconde Silva também, boa noite. Pergunta o Flávio por onde anda o irmão dele, o Júlio Araújo. Onde está o Júlio, Flávio? O Júlio se aposentou ano passado, né? Ele é professor estadual, se aposentou, ele está agora mexendo só com escolinhas. Só com escolinhas. O Ricardo Abraão, o grande Flávio Araújo, ou melhor, Flávio Lavô. Você é parceiro do Kleber Lavô. Esse Ricardo Isso é Ricardo Baiano, né? Ricardo Abraão? Acho que é. Deve ser. Eu não sabia o sobrenome do Ricardo, não. Não duvido, não. Deve ser. Acho que é ele mesmo. Um grande abraço para você, Tony Souza, e para o Flávio Araújo. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, Marcondes. Valeu, um abraço bem forte, viu? É onde o Icasa vai mandar os jogos. Já sabe onde é que o Icasa vai mandar os jogos? É ser Naldão mesmo, Flávio? Olha, nós estamos nessa expectativa, né? Icasa, Guarani, Barbalha e Crato, né? Torcendo pela liberação do estádio do Mirandão ou do Inaldão. Porque se não for liberado, aí vai ser assim, mais desgastante, né? Você tem que rodar 300 quilômetros para mandar o jogo dentro de casa, que no caso é para ir para Limoeiro do Norte. É verdade, é muito complicado. Limoeiro um pouquinho distante da gente. Eu queria fazer um resgate aqui, o torcedor do Icasa vai gostar com certeza, porque o Flávio tem vários grandes momentos com a camisa do Verdão do Cariri. Mas tem um jogo especial que eu acho que se você pegar o torcedor do Icasa, aquele que acompanhou bem, principalmente o momento do Flávio no Icasa, se você apontar assim, me aponte 3 jogos inesquecíveis do Icasa. Eu não vou nem só dizer da época do Flávio, não. Assim, olha, me aponte 3 jogos inesquecíveis. Eu acho que esse jogo vai ficar entre um desses 3. Bota aí, por favor, Kleber, a imagem. É o Icasa 6, Paysandu 2. O jogo que marcou o acesso do Icasa para o Brasileiro de 2010. Né? Aí era a Série C e acabou tendo acesso. Eu estou errado, Flávio? Esse jogo, para você, está nesses 3 mais inesquecíveis do torcedor icasiano? E para você como técnico, entra também aí no seu currículo bem? Com certeza, esse jogo aí é histórico, né? Esse 6-2 aí contra a equipe do Paysandu, o primeiro jogo 1-1 lá em Belém, tivemos no final do jogo um gol anulado do Serginho, viemos para o jogo de volta aqui em Juazeiro muito confiantes, né? E fizemos uma atuação assim, digna de um acesso, né? Esse jogo aí foi sensacional. Nosso time todo se comportou muito bem, venceu. Esse gol do Xuxa aí foi incrível também. Merecemos esse resultado. Romeirão totalmente lotado e subimos aí por competência e por qualidade. O Marcos Vinícius esteve aqui no nosso programa, Flávio, e participou, a gente mostramos até uma entrevista que a jornalista Ana Maria Duarte fez, exclusiva, inclusive ela estava na TV Verde Vale e pegou o Marcos Vinícius chorando, emocionado, falando sobre aquele jogo e assim, foi um jogo histórico. Eu me arrepio só de lembrar, porque quem estava naquele jogo, ou na arquibancada, ou trabalhando como eu estava, enfim, tinha uma energia tão grande, uma atmosfera tão grande aquele jogo. E o Paysandu, eu acho que a partir daí até começou uma freguesia, porque o Icasa começou a vencer uma sequência de jogos contra o Paysandu, né, Flávio? É verdade, esse jogo aí foi 2 gols do Marcos, né, 2 do Marciano, um do Xuxa e um do Carlinho. Tá com uns 15 dias que eu vi o jogo Botafogo e CRB, se eu não estou engano, foi 2-0, o Carlinhos fez um gol, eu me lembrei desse gol que ele fez contra o Paysandu. O Carlinhos teve realmente um grande momento no time do Icasa e gostava de fazer os golaços. Golaço. E ele gostava de fazer esses golaços aí. Tinha uma canhotinha venenosa também, o nosso querido Carlinhos, e que está no Botafogo e realmente é um cara que merece muito, que é um grande cidadão também, além de um craque dentro de campo, um cidadão. Realmente grande momento aí de 2009 com o Flávio Araújo. E aí o time foi para a Série B. E em 2010, aí foi uma sequência de jogos importantes, de bons jogos. O torcedor que não tinha o costume, às vezes, de ver algumas equipes grandes do nosso futebol, começou a se acostumar a ver essas equipes aqui. E aí eu quis aqui pegar, inclusive quero agradecer os amigos lá do Instagram, Acervo do Icasa, um abraço para essa galera que está sempre colocando, postando lá
alguns momentos, gols históricos do Verdão. Às vezes marca o nosso Instagram, a gente compartilha também. Quero abraçar e parabenizar pelo trabalho dessa galera, Acervo do Icasa, no Instagram. E aí a gente traz um jogo, esse de setembro de 2010, 28 de setembro, Icasa 4, Bahia 2. E o jogo foi lá, o jogo foi no Pituaçu. E a gente tem as imagens aí também desse jogo. O que é que você pode falar pra gente desse jogão aí, Flávio? Outro jogo histórico. Esse jogo aí, nós jogamos muita bola nesse jogo, viu? E assim, né, o Bahia era favorito absoluto para esse jogo, né? Mas o nosso time também era muito bom. O importante é observar nesse ano 2010, Tony, que em 2010 nós disputamos 2 segundas divisões, do Cearense e do Brasileiro da Série B. E do Cearense por quê? Porque o Icasa tinha caído em 2009, né? Fez um péssimo campeonato estadual e caiu. Nós assumimos depois, né? Já na Copa do Brasil. Esse gol do Xuxa também. E foi um jogo também fantástico, a gente ganhou também por qualidade, né? Assisinho, esse que aí, não, é o Xuxa, Marciano Xuxa, né? Foi Assisinho, Carlinhos e Júnior Xuxa, duas de Júnior Xuxa. Então, outro grande jogo, e pra você ter uma ideia, né? Nosso time era tão bom, que ao final da Série B, foram vendidos, quase 6 jogadores foram vendidos, porque o nível era muito bom. E o interessante, o Icasa caiu em 2008, né? Até hoje eu não entendi, porque só caía um time. O Icasa no jogo estava jogando, se eu não me engano, contra o Quixadá. 2009, não, Tony? 2009, né? Foi, exatamente. Aí ele jogou a segunda divisão e a Série C, a Série B. Aí o que acontece? O Icasa estava jogando com o Quixadá, estava se classificando para o quadrangular final. E aí veio o Lequinha, fez um gol no Icasa e o Icasa acabou caindo. Só caía um. É uma coisa assim impressionante como foi, vai ser um castigo, e Icasa foi e caiu. E aí no ano seguinte voou na segunda divisão, que foi praticamente a pré-temporada aí para essa Série B, porque o time jogou demais, né? E aí o outro jogo que eu aponto também, e outro detalhe, a gente fala do Paysandu que estava na freguesia, o Bahia também começou a freguesia, teve um jogo lá que o Moré fez e aconteceu lá em Salvador. Você era o técnico também naquele jogo? Era, sim. E tanto é que depois o Bahia foi e contratou o Moré, né? Eu não sei, acho que foi em 2006 aquele jogo. Pois é, o Bahia também teve uma épocazinha que teve uma freguesiazinha com o Verdão. E aí tem um outro jogo também que a gente trouxe aqui, dia 23 de outubro, ou seja, fez aniversário agora essa semana, 3-1 para cima do Figueirense. Inclusive o Firmino, que Roberto hoje aí... Firmino. Roberto Firmino, conhecido mundialmente, seleção brasileira e tudo, foi quem fez o gol de honra do Figueirense. Vamos ver aí, e tem um cara histórico. Aí tem um golaço, esse é o golaço também. André Neles, que assim, infelizmente nos deixou agora precocemente, né? Foi. É um infarto, cara novo, alegre, enfim, e tava todo blogueiro, rapaz, no Instagram, o homem fazia umas resenhas, umas postagens, e teve grande momento no Verdão do Cariri, né? Jogou demais. E aí foi um outro jogo, 3-1 Icasa, com 2 gols do André Neles e um gol do Júnior Xuxa. Inclusive, o André Neles, que tinha fama de ser barqueiro, mas que aqui no Icasa o homem estava numa outra vibe, hein, Flávio? Tava realmente aqui no Icasa ele tinha dado um tempo. Para nossa sorte, ele deu um tempo e jogou muito. O André jogou muito e foi ídolo também dessa grande torcida, né? O André fez a diferença aí nessa Série B também, ao lado do Marciano. Nosso potencial ofensivo era muito bom. O Júnior Xuxa ali quase que quebra a coluna do goleiro, viu? É verdade. Você tinha ali no ataque André Neres no grande momento, Marciano no grande momento, Assisinho. Flávio, qual era o grande diferencial desse time? Como foi assim a montagem desse time, para esse time dar tão bem? Assim? E outra coisa, o Icasa não apenas vencia jogando bonito. Jogando bem. A diferença que fez foi a personalidade dos jogadores, né? Jogadores que disputaram a Série C com muita personalidade, então até na reunião para o ano seguinte eu digo, Zacarias, Kleber, vamos ficar com o mesmo grupo, porque o mesmo grupo ele vai dar resposta positiva, porque o time é bom, é novo e sabe jogar, não se intimida, e foi dessa maneira em 2010 também, né? E a equipe se manteve também nesse nível muito alto, jogadores realmente com personalidade, a equipe super ofensiva, né? O Icasa, nesse ano em 2010 na Série B, ele surpreendeu pela ofensividade da equipe, onde a equipe sempre jogava verticalmente, procurando o gol, e conseguimos grande resultado. Eu só estou com uma dúvida agora, Tony, se esse jogo contra o Bahia aí,
o jogo que o Renato Gaúcho estava no Bahia, se foi esse jogo lá ou se foi o jogo daqui no Romeirão. Mas, o daqui ele estava. A gente inclusive fez uma matéria aqui no nosso canal, tem esse jogo, 4-0, e foi uma outra entrevista bacana que a Ana Maria estava fazendo. E aí ela foi perguntando, aí o Renato Gaúcho disse: não, meu time ficou em Salvador, não veio? Foi isso mesmo. O sacode que o homem levou aqui, ele saiu meio tonto aqui e acabou levando 4-0, que foi aqui no Romeirão. No Romeirão, realmente, enfim, foi uma resenha. Flávio, qual foi o técnico que você se inspirou, Flávio? Olha, todos os técnicos que tiveram uma participação importante com relação a conhecimento, né, foram importantes para mim, né? Porque quando na década de 80, um pouco da década, e na década de 80 e 90, os profissionais treinadores, eles não tinham a capacidade que os treinadores atuais têm, né? Os treinadores atuais eles são muito mais capacidades, as fontes de informações são muito maiores, né? Então, eram poucos treinadores que na década de 80, já na década de 90, tinham essa capacidade. Então, eu tive a sorte de no Ceará ter treinadores como Zanato, Zé Mário, Moisés, Paulo Emílio. Então, eram treinadores que já tinham treinado os grandes times do Sudeste e do Sul do país e passaram conhecimentos importantes para... Pelo Flávio Araújo, como profissionais, que acabaram também mandando aqui mensagens para ele. Um deles é o Júnior Xuxa, né, que teve talvez os maiores momentos da carreira do Xuxa, foi vestindo a camisa do Icasa e foi tendo o Flávio Araújo ali na beira do campo, né, nas orientações e no trabalho do dia a dia, lógico. E o Júnior Xuxa, que hoje está parado, está com sonho de ser técnico de futebol, hein, Xuxa? Um abraço para você, meu querido, tá lá no interior de Pernambuco, lá em São Caetano, friozinho bom, clima bacana lá de São Caetano, em Pernambuco, mas também deixou um recado aqui para o Flávio Araújo. E aí, Tony? É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa e hoje para falar de uma pessoa especial que é o professor Flávio, uma pessoa que é muito importante na minha carreira, foi muito importante na minha carreira, uma pessoa que me ajudou muito, tanto dentro de campo como fora de campo. Para mim é fácil falar do professor e de toda a sua comissão, né? E sempre estar junto. Flávio é uma pessoa maravilhosa, um técnico de uma competência extraordinária. Não é o que eu digo, né? É as vitórias, as suas conquistas. E espero que Deus abençoe ele mais uma vez nessa jornada que está por vir aí, da sua volta ao Icasa, depois de muitos anos. O que eu desejo ao professor é o que eu sempre vou desejar para ele, tanto no futebol como na vida. Felicidade, vitórias e conquista. Que Jesus continue lhe abençoando e que você seja essa pessoa maravilhosa. Eu tive um prazer de trabalhar com o professor Flávio e jamais vou esquecer as conquistas, os jogos marcantes que a gente teve em toda a trajetória de América, Icasa e River. Professor, um abraço do seu amigo e da minha família, que o senhor possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Um abraço, professor. Grande Júnior Xuxa, aí tá bem calminho, diferente das vibrações dentro de campo, hein, Flávio? Agradeço as palavras do Xuxa e falo a mesma coisa para ele também, que ele tenha muito sucesso. E o Xuxa, assim, foi um dos grandes craques do... Eu vou te falar com toda a sinceridade, Tony, torcedor do Icasa, eu acho que o Xuxa, o Xuxa foi o maior camisa 10 da história do Verdão. Fábio, o Xuxa no começo do trabalho, ele estava com um pouco de dificuldade, ele falou: professor, o que é que o senhor está achando? Eu digo: Xuxa, nós temos um grande desafio, eu e você. Ele: qual é, professor? Tirar essa sunhaca. Porque você joga muito, mas é uma preguiça. Ele: é mesmo, professor, pois vamos quebrar, quebrou mesmo. Quebrou mesmo, e grande maestro, grande jogador, grande pai de família. Eu fico feliz, né, com esse pensamento do Xuxa de tentar a carreira, a profissão como treinador de futebol, porque ele é um cara que jogou muito. Um cara que jogou muito, ele tem inteligência, né? E ele tem inteligência e se dedicar, se Deus quiser, vai dar certo. Tá aí o grande Júnior Xuxa. Tirou a nhaca, Xuxa. Deu certo. O Éder Leonardo diz aqui, o Paysandu, Bahia Esporte são os maiores fregueses do Icasa. Olha, ainda botou o esporte na parada.
O Antônio Afonso, você conhece bem? Demais, Flávio? um abraço. Grande Antônio Afonso, jogava demais. O Antônio Afonso, eu botei um vídeo no Instagram da gente. É o Antônio Afonso com aquele barrigão dele ali na inauguração da quadra, que leva o nome do Gevaldo, pai do Netinho, do Arthur. Boa. E aí, joguei com ele, Gevaldo. Pois é, jogava muito. Gevaldo tinha uma autoridade dentro de campo, liderança. E o cara toca a bola para ele deu um banho no cara no futsal e saiu. Eu peguei um vídeo de 16 segundos, coloquei no Instagram, a galera tirou uma onda danada. Grande Antônio Afonso, ele diz aqui, manda um abraço pro Flávio. Diz a ele que eu tenho um lateral direito para indicar, meu primo Ayrton. Lá de Xeramubim. Dá certo não, dá, Flávio? Já deu. Essa indicação não vai. Falando em craque, cabo que sabe jogar bola, vamos trazer um aqui que está em atividade ainda. É artilheiro, por onde passou fez gol demais e ainda faz. Está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a Bolívia querida, nosso querido Ciel. 99 na camisa. Vamos ouvir. Fala, galera. Aqui quem fala é o jogador Ciel 99. Estou aqui para falar dessa grande pessoa aí maravilhosa. Um grande carinho e respeito que eu tenho por ele. Através dele, né? Primeiro do Senhor Jesus Cristo. E segundo, dele confiar e me dar as oportunidades pelo Icasa de chegar até o Ceará, né? É um cara espetacular, um profissional exemplar. Professor, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua pessoa, pela sua amizade, né? A gente tem o carinho em família, né? Como você conhece minha família, eu conheço a sua. E que Deus possa lhe abençoar sempre, beleza? Que você possa ser sempre essa pessoa maravilhosa aí, meu irmão. Que Deus possa lhe derramar bênção, paz, alegria e você possa realizar todos os seus sonhos e alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Meu irmão, você tá no meu coração sempre, nas minhas orações sempre. Sou grato a Deus e a você também, por confiar em mim e ter me dado as oportunidades pelo Icasa. E eu estou aonde eu estou hoje, primeiro ao Senhor Jesus Cristo, segundo a você. Tá bom? Tamo junto, meu grande. Assina Ciel 99. A resenha grande Ciel. O que falar desse cara, Flávio? Inclusive ele chegou aqui no Icasa. O Ciel tinha, inclusive, na época, uma fama de dar problema no extracampo, enfim. E depois o cara teve uma mudança de vida, assim, fora do comum. E eu, sinceramente, eu não consigo ainda ver quando é que o Ciel vai parar, não. Porque do jeito que ele está, ainda tem muita lenha para queimar o Ciel, viu, Flávio? Graças a Deus, como ele bem colocou, Deus mudou a vida dele, né? Mudou totalmente a vida do Ciel. Porque se Ciel tivesse citado Deus do tempo que ele chegou aqui no Icasa, ele tinha sido seleção brasileira. Verdade. Atacante que chuta com a direita, chuta com a esquerda, cabeceia, velocidade, domínio, um atacante completo, né? Mas sofreu muito, mas já, graças a Deus, já pagou por todos os seus pecados com relação ao seu comportamento, né? Mas ele conseguiu se recuperar. Eu fico muito feliz, ver o jogo Sampaio mais por causa dele também. Porque ele, como você bem falou, Tony, hoje você vê o Ciel jogando, você não imagina que ele tem 39, 40 anos, né? Devido à velocidade, a dinâmica de jogo do Ciel hoje, um cara muito vertical, que procura sempre o gol. E também acho que o Ciel joga uns 3, 4 anos tranquilo. O Ciel já teve um problema sério de contusão, já ficou bom na Coreia, voltou no Ceará. Enfim, fico muito feliz por o Ciel ter dado a volta por cima. Foi um dos grandes jogadores do Icasa, com toda dificuldade, mas o Ciel era um grande jogador. O Ciel era tão grande jogador que teve uma vez que teve uma discussão, uma briga do Ciel com o Isaac. Aí reuniu o Zacarias e o Kleber. Vamos mandar os dois para fora. Pelo amor de Deus, vocês não podem mandar. Por quê, Flávio? Porque um tem 12 gols, o outro tem 10. Como é que você pode mandar os caras embora, né? Tem que segurar, mas Flávio, como é que a gente segura? Não, deu um jeito aí. O Clésio me ajudou, o Hélio, tirava o Ciel do bar, botava no hotel, ficavam na porta, concentrados uns 2 dias. Porque ele tinha esse problema, mas graças a Deus ele conseguiu dar a volta por cima. E fico muito feliz também, agradeço muito a Deus também, porque ele ter aceitado Jesus e ter dado essa volta por cima. Eu ainda acho que o Ciel ainda volta a jogar no Icasa e eu vou fazer uma previsão aqui, eu não sou adivinho nem nada. Eu estou torcendo muito para que essa situação do Icasa com a CBF se resolva, que esse dinheiro saia, a diretoria tem condição de pagar tudo, pagar imposto, desse negócio de dívida com imposto, com a União, fiscal, dívida trabalhista, enfim, fica zerado. E aí eu tenho um desejo aqui como torcedor da região do Cariri, como um cara que gosta do futebol, Flávio, de ver você, de repente, comandando o Icasa na Série D do Brasileiro
e aí traz o Ciel para ser aquele cara realmente, porque Icasa com o Ciel, com tudo direitinho ali, essa Arena Romeirão vai ser pequena para ter o Verdão do Cariri. Dá certo uma previsão dessa aí? Só dá, né, Tony? O Ciel também tem muito afeto pelo Icasa, né? Verdade. O Ciel gosta do Icasa, né? E o Icasa, graças a Deus, nesse final de ano, já na reta final de 2021, o Icasa tem 2 grandes estímulos para o próximo ano, né? Primeiro, a Arena Romeirão, que vai ser, se Deus quiser, em dezembro ou janeiro. E segundo, a Série D do Brasileiro, né? Então, 2 grandes estímulos para que o Icasa possa se reerguer, correto? Se erguer a nível estadual e a nível nacional. Essa possibilidade aí também desse acerto com a CBF, que está maltratando muito o Icasa, quase 8 anos maltratando, 7 anos maltratando o Icasa, né? Mas eu acho que agora vai dar certo, o Icasa vai conseguir realmente, com esse acerto com a CBF, quitar toda a sua dívida e começar do zero. E com esses estímulos de Arena Romeirão, a arena mais bonita do interior do Brasil, o time é 2º ano seguido na Série A do Cearense, tem uma Série D de brasileiro, enfim, e a diretoria tá vendo também com esses olhos, está enxergando na mesma ótica, sabe? São estímulos que o Icasa deve agarrar para o reerguimento da equipe. Vamos aqui escutar, até para a gente aproveitar a questão do tempo. Ele está voltando, vai jogar contra o Flávio, mas também deixou um recado aqui sobre o seu ex-treinador, que é o Vanderlei. Vamos ouvir o Vanderlei novamente, mas agora para falar sobre o Flávio Araújo. Fala, meu irmão Tony, passando aqui para falar de um cara que, para mim, né, respeitando todos os outros treinadores que eu trabalhei, esse foi o que eu mais aprendi, né, o que mais me ensinou como ser um atleta, como jogar sem a bola, né. Flávio Araújo foi um paizão para mim, não posso negar, desde a época do Icasa, depois América e Natal, foi os clubes que eu trabalhei com ele. E para mim é muito gratificante falar desse profissional, né? Onde ele vai, ele tem a bênção de Deus, né? Um cara que é temente a Deus, eu conheço de perto. E por isso que as coisas dão certo pro lado dele. Quero deixar um abraço, Flávio Araújo. Você é um cara que eu tenho como exemplo. Espero um dia eu possa chegar pelo menos 20% do que você chegou como treinador, né? E siga em frente sempre, como você sempre fala e sempre falou para mim, né? De ter ambição de ganhar como você tem, e eu espero que você seja muito mais feliz na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua família que eu conheço de perto. Um abraço, tamo junto e a gente se vê nessa fase logo, tá bom? Boa noite e fiquem com Deus. Nunca deu probleminha para você não, Vanderlei? Obrigado, Vanderlei, também espero que o Vanderlei tenha um grande sucesso também como treinador, que vai ser o treinador daqui no próximo ano, daqui uns anos, né? Que tá já começou correto como auxiliar do Vladimir, está fazendo um grande trabalho juntamente com o Vladimir no Guarani, e o caminho realmente ele seguir a carreira como treinador. Mas o Vanderlei, graças a Deus também, Tony, ele também deu uma mudada para melhor na vida dele, né? Graças a Deus também. O Vanderlei também era um pouco inquieto, mas também chegou no momento que Deus abriu os olhos dele, né? Porque não, mas foi tarde, foi nada. Tem muito tempo pela frente de vida, como Vanderlei não tem 40 anos de idade, né? Vai conseguir sim, se seguir esse caminho de humildade, de trabalho, conquistar também grandes momentos como treinador, e espero também que ele consiga também, assim como o Júnior Xuxa, ele está um pouco na frente, que já está trabalhando, né? Seguir no futebol, porque são pessoas inteligentes e com competência para se darem bem. Aí eu lembro de uma história, a gente estava no Amoarama, lá em Fortaleza, e Flávio estava querendo, o Zacarias estava querendo trazer para Juazeiro o Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei estava, se não me engano, no Guarani de Sobral, não lembro. E aí havia uma situação também, possivelmente, por Fortaleza. E aí o Vanderlei, não sei qual foi o nosso colega lá de rádio, e foi dar entrevista. Tem um carinho muito grande pelo Fortaleza, não sei, eu ainda penso em voltar para Fortaleza, não sei o quê. E o Zacarias estava ouvindo a entrevista. E ele tinha dado uma entrevista aqui em Juazeiro dizendo a mesma coisa. Rapaz, eu tenho muita vontade de voltar para o Icasa, eu queria estar no Icasa. O Zacarias ficou irado. Eu não quero mais ele não, foi uma confusão. Mas rapaz, não vai pegar o rapaz não, que conversa, e acabou não vindo, porque o Zacarias não gostou, porque ele disse que amava muito o Icasa, e ele gosta muito do Icasa, a gente sabe disso, tem um carinho grande pelo Icasa. Mas o Zacarias disse, e ele está dizendo isso para o Icasa em Juazeiro, ele disse para o Fortaleza aqui.
Foi uma resenha grande. Histórias do nosso querido Vanderlei. Vamos ouvir o atacante. Esse homem fazia gol demais, é ídolo da torcida icasiana e também teve grandes momentos com o Flávio Araújo. Vamos ouvir o delegado. Esse o torcedor gosta demais. Grande Marciano. Olá, aqui é o Marciano. Tudo bem, Tony Souza? Um abraço a todos aqueles que acompanham o canal Replay com Tony Souza. Passando para mandar aquele abraço, todo sucesso, toda felicidade ao Flávio Araújo e toda a sua comissão técnica nesse retorno ao nosso Icasa, nosso Verdão do Cariri. O Flávio, que eu tive a oportunidade há pouco tempo de reencontrá-lo na minha cidade, em Oeiras, onde ele fez um belíssimo trabalho, conseguindo o título e o acesso para a primeira divisão do próximo ano. O Flávio dispensa comentário, um grande profissional, competente, um treinador bastante vitorioso, conseguiu já vários acessos, vários títulos, fez muitos bons trabalhos em várias equipes que passou. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas competições com o Flávio Araújo. Eu tenho certeza aí que, conhecendo bem a cidade, conhecendo bem o clube e o profissional que ele é, a tendência é que realmente faça uma grande campanha, que o Icasa retorne aí aos tempos bons, possa disputar a elite do futebol cearense, assim como disputar de volta aí as grandes competições nacionais. E um detalhe sobre esse tempo que eu trabalhei com o Flávio é que quando eu cheguei em 99 no Juazeiro Empreendimentos, o Flávio era o treinador da equipe na época, né, o Juazeiro, e fiz 5-10 minutos de teste. Ao final desse tempo ele me chamou o Kleber Lavô, ele já me aprovou, já assinei contrato e daí começou a minha história na cidade de Juazeiro. Um abraço a todos e felicidades. Grande Marciano, delegado, fazia gol demais o Marciano. E a gente chegou a fazer, inclusive, uma enquete, Flávio, aqui no Instagram aqui do canal, quem era mais ídolo, né? Se era o Marciano ou o Júnior Xuxa, né? E aí o Júnior Xuxa acabou... o Júnior Xuxa acabou ganhando, e aí, até disse que alguns torcedores até disseram que talvez o pessoal não lembrasse tanto do Marciano como o Júnior Xuxa, talvez a memória tivesse melhor, enfim, mas... o Júnior Xuxa ganhou naquela ocasião. Para você, quem é mais ídolo dos dois? Para mim é empate. Não vai entrar nessa história não, hein? Não, é empate, porque todos os dois foram excepcionais, né? Hoje o Tony, quando o empresário de futebol liga para mim, Flávio, tem um jogador muito... Pô, mas esse cara é bom mesmo, Flávio é diferenciado. Eu, diferenciado é o Marciano, é o Xuxa. Não são todos que são igual a eles, né? O Marciano, muita facilidade de driblar zagueiro e fazer gol. O Xuxa de criar também, enfim, foram grandes jogadores que o torcedor do Icasa, né, teve o prazer de ver os dois em ação em 2010. Verdade. Inclusive, eu acho que nesse jogo com o Bahia que você fala do Renato Gaúcho, acho que ele estava no banco. Se eu não me engano, ele estava no banco, não sei se ele estava voltando. Acho que foi esse jogo que o Marciano... E entrou, ainda fez um gol. Eu acho que ele fez um gol. O Marciano. E, enfim, é um cara que fazia gol demais e era um cara também... de boa relação, né? A informação que a gente tem é que os bastidores ele tinha um cara de boa relação, não apenas com o elenco, comissão técnica, todo mundo, hein, Flávio? É muito tranquilo. Marciano, inclusive, 2 meses atrás, ele estava lá em Oeiras, na cidade dele, ele pegou uma licença de 15 dias e foi bater lá em Oeiras e treinou lá com a gente, fez gol. Colocamos ele para treinar, ele fez gol. Enfim, é um cara muito bom, né? Graças a Deus, tem uma grande família também. E merece, né? Porque é um cara que teve visão também dentro do futebol e fora do futebol. E hoje ele não é delegado ainda. A gente chama de delegado, mas ele não é não. Mas vai ser. É um cara realmente espetacular, o nosso querido Marciano. Flávio, deixa eu voltar um pouquinho para 2010. 2010 vocês tiveram esse time, você teve esse time nas mãos, fez um baita campeonato cearense da segunda divisão, campeão, com os pés nas costas. A Série B também... O time, se não me engano, ficou em 10º lugar. Ficou ali 10º ou 11º. Com uma coisa assim, mas acabou encantando todo mundo ali. O Icasa disse, nós somos Icasa para o Brasil. Né? Realmente fez bonito, vencendo aqui, vencendo times fora de casa, enfim. E aquela Fares Lopes 2010? O Icasa quase vencia e teve aquela questão do gol qualificado que acabou dando título para o time do Horizonte. Como foi aquela final, né? Que você acabou poupando alguns jogadores no primeiro jogo, lá em Horizonte, e aqui veio a galera principal e foi um baita de um jogo. Eu acho que o time era treinado pelo Filinto Holanda ainda em 2010, depois o Filinto saiu e ficou o Roberto Carlos, se não me falha a memória. Eu até agradeço essa pergunta, Tony, que é uma grande oportunidade para me explicar para o torcedor
o porquê do primeiro jogo lá em Horizonte foi o time B. Eu vou dizer por quê, que até hoje ninguém nunca tive essa oportunidade. Porque toda a Fares Lopes, toda a Fares Lopes, nós disputamos com o time B. Toda. Não, criticaram, não, quem vai jogar é o B. O A está jogando a Série B do Brasileiro. E estreamos lá em Sobral, se não falha, vencemos em Sobral, e a equipe foi pegando, foi encorpando, foi encaixando, e como chegou na final, reuni todo o grupo, e falei para o grupo, eu estou com uma grande dúvida, quem vai tirar essa dúvida são vocês. Bota o time titular lá no Horizonte, ou bota o time B que está jogando a Fares Lopes. Todos, por unanimidade geral, professor, tem que ser o time B que está jogando. Eu digo que nós estamos juntos. Colocamos o time B. Se eu não falar a memória, perdemos com um gol de diferença. Não estou lembrado quanto foi esse jogo. E no jogo de volta, não. O time A já estava... Acho que foi 2-0 e aqui foi 3-1, se não me engano. Aí, por causa desse gol, na época tinha essa questão do gol qualificado, gol fora de casa. Aí, quando o jogo de volta, como o time que estava jogando a Série B já estava descansado uma semana, aí foi colocado o time A para jogar. Mas a decisão, assim, foi de todo o grupo e não me arrependo de ter colocado nessa final contra o Horizonte o time B que vinha jogando toda a competição. Pronto, aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também, que eu não sei se você já respondeu essa pergunta, e muito torcedor também gosta de saber. São duas perguntas, inclusive. Das finais que você disputou do Campeonato Cearense, qual foi aquela que você achou que ficou mais perto? Que diz assim, esse time merecia ter sido campeão. Foi aquela deixa eu ver, que a gente estava praticamente campeão no Castelão. Foi 2000 quanto ali? 2005? 2005. Aquele que venceu 4-1, se não me engano, foi 4-0 o primeiro jogo, primeiro turno, Fortaleza lá dentro. Foi. E o Bosco não podia ver Alcimar. Ele viu Alcimar, o Rafa tinha pesadelo. Exatamente. Aí, naquele tempo, a gente não tinha o terceiro maior estádio do estado. O primeiro era o Castelão, depois o PV, depois era o Romeirão. E nós não poderíamos jogar aqui, né? Regulamento. Exato. E fizemos a final lá. Então, nós tínhamos timaço mesmo. E no final do jogo, uma bola que a gente... E outra coisa também, que eu fui muito injustiçado nesse tempo aí. Os caras, o Flávio se vendeu. Eu digo, eu vou me vender. Não tem nem lógica, mas assim mesmo. Final do jogo, o Fortaleza colocou muitos jogadores altos dentro da área, né? Toda a bola parada, levar perigo. Estava na área o Ronaldo, o Alain. Enfim, o baixinho que estava ali... só tinha um jogador baixo na área, que era o Clodoaldo, né? Então a gente treinou também durante a semana a marcação desses jogadores altos e colocamos um jogador, você vê o que é futebol, Tony, para ficar grudado com o Clodoaldo no primeiro pau. Ele fica no meio da área, depois vai para o segundo pau, esperando algum desvio. E colocamos um jogador, treinamos repetidas vezes, só que quando bateram o escanteio, não sei se quem desviou foi o Alain, foi o Ronaldo por Fortaleza, o Clodoaldo estava no meio, como nós treinando, deu uma passada para trás e o nosso não foi. Aí o Clodoaldo fez o gol e ali praticamente matou a gente, que na prorrogação, no começo o Aridon também foi expulso da prorrogação e perdemos o título, né? Mas aquele ano ali, praticamente foi o que nós, assim, que a gente tinha mais confiança, e até o de 2007 foi que nós perdemos também para Fortaleza lá. Nós chegamos tão perto de conquistar um título como aquele ano de 2005, porque o nosso time também era outro timaço. E aí eu vou fazer a outra pergunta. E o Alcimar, por que você tirou o Alcimar daquele jogo, Flávio? Não, porque justamente por causa disso. Faltavam 3 minutos para acabar o jogo, né? O Alcimar já tinha 2 motivos, veja bem. Ninguém fala, mas eu vou falar. O Alcimar foi vendido 2 dias antes do jogo. 2 dias antes da final, o Alcimar foi vendido para o Curitiba. Estava tudo certo já. Já estava vendido para o Curitiba. Certo? E chegou no jogo, trocaram o goleiro, né, para nosso azar, tiraram o Bosco e botaram o Albério, o pastor. Foi. Aí o Alcimar não conseguiu render, só que estava no final mesmo. A gente estava se defendendo, Fortaleza a bola aérea. Eu digo, não, tirei o Alcimar e botei um jogador alto, eu acho que foi até o Gessuí para brigar nessa bola aérea contra o Fortaleza. Mas não, perdeu porque tirou o Alcimar. O Alcimar não estava bem nessa reta final do jogo, né? Mas podia uma bola decidir, poderia. Mas só que o momento ali exigia que nós reforçássemos a nossa bola aérea. E por incrível, nós tomamos um gol na bola aérea, que foi perdida de cabeça e o Clodoaldo completou. É aquela história, a morte só precisa dar desculpa, né? É verdade.
Pois é, vamos aqui ter mais um recadinho aqui de um cara também que já jogou com o Flávio no Icasa, também já jogou com ele no Fortaleza, outra figuraça também, e hoje está trabalhando com escolinha de futebol lá em Boa Viagem. Nosso querido Ricardo Baiano. Manda um recado aí, Ricardo. Aqui para o nosso amigo Tony Souza, né, do seu programa Replay, né, e também o nosso parceiro aí, Flávio Araújo. Queria passar aqui para dar um abração para o Flávio, né, e parabenizar ele pelos trabalhos que ele sempre vem fazendo nas equipes, né. Agora recente foi campeão lá no Piauí, né, e um cara que eu tenho uma admiração muito grande, né, um cara nem só como treinador, mas como pessoa também, a gente tem um respeito grande, né. A gente trabalhamos já em algumas equipes, como em casa, a gente subiu em 2009, a gente tinha um timaço, um time arretado, né? De 2009 a gente subiu para a Série C, para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? No ano de 2009, ali o Icasa deu uma engrenada interessante, né? E trabalhamos também no Fortaleza em 2010, né? Trabalhamos no América de Natal em 2011, né? E assim, um cara que sempre está fazendo campanhas extraordinárias, sempre está sendo campeão, né? O rei do acesso. Ainda não sei o motivo ainda, porque o Flávio ainda não pegou a equipe de Série A pelo trabalho, pela dedicação dele, pelos acessos, né? Pelo êxito, né? Que o futebol a gente vê muito pela parte vitoriosa. E o Flávio é um cara vitorioso, né? Mas enfim, acho que tudo tem no seu tempo também. E eu queria parabenizar, né? E falar do Flávio é um cara que a gente tem um respeito muito grande, né? Como treinador, como pessoa. E um dos treinadores que malmente a gente vê um atleta falando mal, né, do treinador Flávio Araújo, como treinador e como pessoa, né? Isso aí, muitas das vezes tem alguns atletas que ficam no banco, não gosta, tá mais com o Flávio, o cara tá no banco, mas não tá satisfeito, mas ele sabe que o cara é justo. Então, parabenizar o Flávio. Aí fazer uma pergunta, Flávio, por que é que o pessoal chama o Flávio de Flávio Sapinho? Me responda aí, Flávio. Flávio Sapinho, um abraço e tudo de bom para você aí. Flávio Sapinho. Ricardo Baiano, o cinegrafista Ricardo Baiano era assim, né? Balançando. E aí, Flávio? Um grande abraço no Ricardo. O Ricardo, ele vai pro livro do recorde. Foi o cara que mais jogou em vários times diferentes no Brasil. Ele tem 300 times que ele jogou. Mas ele resolveu parar e foi vitorioso como jogador. Subiu com a gente também em 2009 no Icasa. Está com esse trabalho com escolinha, em Boa Viagem, com jogadores bons. E se Deus quiser também vai ter esse na carreira como treinador, correto? E é um profissional que muito dedicado, e é um exemplo, Ricardo, pela sua dedicação, pela sua vontade de vencer. E a gente fica feliz também pelo esse apoio que ele deu. O Sapinho foi apelido de garoto, de pequeno. Eu tenho um detalhe engraçado com o Ricardo Baiano. A gente estava no Fortaleza e Ricardo começou a errar muito passe, e a torcida pegando no pé, e Hélio, vamos para reunir depois do jogo. O Hélio Pinheiro, inocente, né? Eu digo, Hélio, pelo amor de Deus, o que é que a gente faz para o Ricardo Baiano acertar um passe, para ele melhorar o passe? Ele falou, só tem uma solução. A partir de amanhã, todos os treinos que ele deu uma bola errada, tu para o treino. Aí ninguém vai treinar ele. Um abraço, Baiano. Você foi perguntar porque comer a Flávio Sapinho e descontou agora. Foi. A verdade aí, Ricardo, você não brinca com o professor não, porque tem história para contar. É muita resenha. O Ricardo que está lá em Boa Viagem, fazer esse trabalho de escolinhas lá. Inclusive tinha o Esquerdinha que estava lá também já passou aqui pelo Icasa. Sim. E também um cara que rodado, partilha do Campeonato Cearense, com Boa Viagem, jogou Ferroviário, River, enfim, vários times. E parece que foi morar agora em Salvador, se não me engano está em Salvador. O Esquerdinha, a gente em breve vai ter o Esquerdinha também por aqui. Um abraço nosso querido, o Ricardo Baiano. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Infelizmente não está tendo como ler todas as mensagens, mas só registrar aqui o Raimundo Wagner, Raimundinho deixando aqui um abraço, deixando parabéns para o Raimundinho. E ele diz aqui, a volta de Flávio ao Icasa, te desejo toda a sorte do mundo, meu amigo Flávio Araújo, grande Raimundinho. O Raimundinho, inclusive, chegou, eu não lembro a quem foi que ele deu entrevista, não sei se foi para o Caio César, no Torcida K, que ele disse que trabalhou com Marcelo Vilar, com o Oliveira Canidé o Lira. E com o Lira, né? Mas não trabalhou contigo. Não. Contigo ele não chegou a trabalhar,
mas chegou a trabalhar inclusive com o Washington também, né? O Washington chegou a ser auxiliado do Raimundinho na categoria de base do Icasa, quando o Washington parou de jogar futebol em 2007, foi campeão com o Barbalha na Série C, novinho acabou, foi ser auxiliado do Raimundinho na categoria de base do time do Icasa, e hoje estão aí fazendo bonito todos os dois, tanto o Washington como o Raimundo Wagner. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a reta final do programa, falando sobre a estreia do time do Guarani e ainda com mais um pouquinho do nosso querido Flávio Araújo. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet, o seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet, não está preocupado apenas com velocidade, apenas com dinheiro. A Icanet quer que você tenha um plano de acordo com a sua necessidade, ainda tem um atendimento personalizado. É uma empresa do Cariri que investe no Cariri. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri, telefone que é o WhatsApp é o 99202-5340, anota aí, está aí na telinha, 99202-5340, também tem um site icanet.com.br, tá ok? Icanet, o seu provedor de internet no Cariri. O nosso querido Chaio Alexandre, Tony, convida o Xuxa e o Flávio para o nosso evento. Eu vou explicar o nosso evento. Na verdade, o nosso evento que ele fala é porque o Hospital São Vicente de Paulo vai estar lançando aí o mês de novembro, Novembro Azul, né? O Outubro Rosa, câncer de mama, de colo de útero para as mulheres, e o Novembro Azul, que é o trabalho contra o câncer de próstata. E aí lá eles vão realizar um jogo de futebol, inclusive Ronaldo Genin já confirmou, estão chamando uma galera aí. O Chairo me chamou para fazer gol também, estou fora de atividade, viu, meu amigo Chairo? Mandar um abraço aqui para o Chairo. E aí vai ter uma galera que vai participar. Então já está mandando aqui o convite para você, Flávio, se puder, dia 7 de novembro, eu acho que vai ser no Inaldão, esse jogo festivo, para marcar o início da campanha Novembro Azul do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo, que também tem um centro de oncologia, né? Inclusive parabenizar a direção do Hospital São Vicente, o Chairo, enfim, o Amilca, a irmã Juliana, o Romilda, todos a direção do hospital, com esse trabalho bacana aí, essa campanha do Novembro Azul, né? E aí vai fazer esse jogo para marcar esse início da campanha. Então está dizendo aqui, convido o Flávio e convido o Xuxa. O Flávio está mais fácil, já está por aqui, né? Já pode dar uma passadinha por lá também. Vai ser dia 7 de novembro, se eu não me engano, está para ver se 4 da tarde ou 5 da tarde, lá no Inaldão. Um abraço, nosso querido Chairon. E aproveitando, Tony, o Xuxa, não sei se já está fazendo o exame, mas eu estou com 8 anos que eu faço, desde 50 anos que eu faço o exame de toque. Está tudo tranquilo. E convido sempre os amigos, rapaz, vamos, meu irmão, não tem frescura não. Tem que ir. Tem que ir. Tá, então já é um bom garoto propaganda aqui da campanha Novembro Azul do Hospital São Vicente, viu, meu querido Chário? Aqui o Flávio Araújo. Vai dar tudo certo, vai dar uma passadinha lá, se Deus quiser, para acompanhar. Bom, vamos aqui a gente ver a estreia, vamos ver aqui a estreia do Guarani. O Guarani estreou na Série C do Campeonato Cearense. Olha, os jogos, inclusive, cadê aqui, rapaz? Os jogos da Série C do Campeonato Cearense, tivemos do Grupo A o Pague Menos vencendo o Tianguá 2-0. Estão falando maravilhas desse Grêmio Pague Menos, né, que é um time, inclusive, que está com cascalhozinho na mão, está investindo legal. O Crateús venceu o Itarema 3-1 jogando fora de casa. No Grupo B,
que é o grupo do Guarani do Campo Grande. O Arsenal meteu 4-0 no Sport Limoeiro e o Guarani empatou com o Quixadá pelo placar de 0-0. Nós conversamos com o técnico Lamar Lima e o Lamar acabou fazendo uma avaliação, né, deste jogo entre Guarani e Quixadá. O jogo foi realizado no estádio Bandeirão, em Limoeiro do Norte. Vamos ouvir o que falou o técnico do Leão do Mercado, Lamar. Se tratando de um clássico, de duas camisas de tradição no estado, jogando fora de casa, foi um grande resultado, um ponto que o Guarani traz, que soma já na estreia do campeonato. Agora é preparar, né? Preparar a equipe para o próximo jogo, a gente folga na próxima rodada. Temos aí bastante tempo para a gente corrigir o que nós erramos nesse jogo, né? Observamos alguns pontos falhos. Vamos mexer na equipe, porque a gente tem que jogar em intensidade. Nós vamos procurar a melhor formação para que a gente consiga ter uma intensidade maior durante o jogo, ter uma dinâmica maior dentro do jogo, né, para que a gente possa surpreender os nossos adversários. A gente fica feliz pelo ponto, mas a gente sabe que pode render muito mais. Um grande abraço, meu amigo Tony, um abraço a todo torcedor do Leão e vamos seguir forte aí para levar o nosso Leão para a segunda divisão. Um abraço a todos. Valeu, grande Lamar, boa sorte no Leão do Mercado. Abraçar também aqui os amigos do Iguá TV que cederam essas imagens aí dos melhores momentos, né, do jogo entre Quixadá e Guarani. O Guarani que perdeu boas oportunidades, né, poderia ter saído com resultado positivo contra o Quixadá, o Quixinha que está de volta depois de muito tempo. É estranho a gente ver times como Quixadá e Guarani, Flávio, jogando uma terceira divisão. Você que já enfrentou muito essas equipes, jogando na primeira. É verdade, né? E Guarani e Quixadá passaram por mais de 10 anos na primeira divisão, né? E quando a gente vê agora Quixadá e Guarani na terceira divisão. Infelizmente, depois de criado o acesso e o descenso, né? Acontece, os times sobem, os times descem. Mas eu estou satisfeito pelo trabalho do Lamar. Se Deus quiser também, o Lamar vai ter um grande futuro. E pelo esse melhor momento, né, Tony? O placar foi muito injusto, né? Só teve um time que atacou, só teve um time que jogou, foi o Guarani, né? Mas infelizmente, na hora de colocar a bola para dentro, não acertou as finalizações, né? Mas de qualquer maneira fica a motivação para que no próximo jogo aqui possa vencer, porque mostrou qualidade nesse primeiro jogo, né? Mas não conseguiu vencer. Mas o time continua motivado, estimulado, porque tem tudo para conseguir um acesso. Já trabalhou com o Lamar? Chegou a trabalhar com o Lamar? Já fui treinador do Lamar. Foi em qual time? No Juazeiro, Lamar e Paulinho do Crato. Ah, verdade, Juazeiro lá no começo da carreira, né? Foi no começo da carreira. O Lamar que tem placa lá no José Cavalcante, tem. 2007 lá pelo Nacional Sinal de Patos. Já era diferenciado o Lamar naquele tempo lá? Era muito rápido, né? O Lamar era um meio ofensivo, muito rápido, muito agudo, muitas diagonais. O Lamar era muito bom jogador, né? E graças a Deus agora também na profissão, a gente fica muito feliz também que ele também possa fazer um grande trabalho. O Paulinho estava como auxiliar, ano passado eu vi o Paulinho como auxiliar lá no Crato, mas não sei se o Paulinho continua. Não, agora não está não. Inclusive chegou a estar o alemão também, mas acabou não ficando, mas está no... Inclusive eu quero o Paulinho aqui, porque o Paulinho tem uma história muito bonita no futebol. Tem. Chegou a sair para o Atlético Paranaense naquela ocasião, enfim, o cara também história bonita. Quero você aqui, viu, meu querido Paulinho Guerreiro? Venha para cá também para conversar conosco e falar um pouquinho da sua carreira. O que foi que faltou para o Flávio Araújo chegar a trabalhar no Leão do Mercado? Esse silêncio aí tem coisa. Hein, Flávio? Eu tenho muitos amigos no Guarani, né? Mas todos eles falam assim: Flávio, teu coração é verde e branco. Teu coração é verde. Não é melancia. Melancia que a gente fala aqui em Juazeiro é quando o cara é verde por fora e vermelho e preto por dentro, né? Eu não sou assim. Admiro muito, gosto muito do Guarani, torço muito pelo crescimento, doutor Demar, inclusive encontrei com o Lamar, com o Demar, sábado na churrascaria onde eles estavam jantando. Torço muito para que o Guarani possa voltar à segunda e depois à primeira divisão. Mas assim, não tem como, né, Tony? Por mais profissional que eu seja, eu tenho uma identificação muito forte com o Icasa. Aí aconteceu até um lance interessante. No Campeonato Cearense 95, eu estava jogando pelo Guarani de Sobral, né? Uhum. Eu já tinha jogado 91, 92, 93, 94 pelo Icasa, 4 anos seguidos. Em 95 eu fui para Sobral. Aí quando acabou o primeiro tempo aqui, a gente vai descer para o vestiário,
Adivinha qual foi o vestiário que eu desci? Guarani. De casa. Os curadores falaram, o vestiário é esse aqui. Viu ali do Verdão, é o condicional, o corpo já, o cérebro já estava ligado lá. Mas deixa eu lembrar aqui, Zacarias foi presidente do Guarani, está um tempão aí em casa. Foi. O Kleber, que ninguém Também. jamais imaginava ir para o Guarani, Também. foi vice-campeão cearense com o time do Guarani. Foi. Né? Teve de casa no Guarani, está de volta em casa. O Marciano, inclusive, interessante, eu conversei uma vez com o Marciano ficou meio chateado com as coisas no Icasa, chamaram o Marciano de velho, não sei o quê, os dirigentes da época, e o Marciano acabou assinando com o time do Guarani. Mas chegou a jogar? Não sabia, não. Chegou a jogar, pelo acho que 2 não. jogos, já chegou a fazer gol, mas você não encontra os registros do Marciano pelo Guarani. Uma vez eu disse, Marciano, rapaz, que homem, não lembre não, que até hoje tem gente que pega no meu pé por causa que... Aí disse, por isso que o Xuxa ganhou de mim como ídolo. Porque eu joguei no Guarani, isso aí me manchou. O Raimundinho e o Washington trabalharam nos dois. Exato, o Raimundinho e o Washington, inclusive o Washington tem grande identificação com o Icasa, nunca tinha trabalhado no Icasa, e aí veio na sua saída, né, na pandemia, e acabou sendo campeão da Série B no Verdão do Cariri. Então a gente tem essas histórias aí, Flávio. É verdade. Né, ninguém sabe. Até porque o treinador tem esse negócio de idade, né? Tem. De muito tempo. Flávio, me fala um pouquinho esse elenco do time do Icasa agora para a Taça Fares Lopes. Até para o torcedor que está aí ansioso para saber quem é esse time. Você indicou 15 jogadores, o Icasa conseguiu contratar esses 15 jogadores? Não, nós não fechamos os 15 ainda não, estamos perto, né? Se eu não estou enganado, faltam 3, certo? Mas nós estamos próximos e gostaria que já fosse urgente, porque daqui 9 dias nós vamos estrear, 10 dias nós vamos estrear, né? Mas assim, em todos os setores, nós já temos praticamente um 11 definido, né? Mas que realmente nós estamos atrás ainda de um zagueiro, nós estamos atrás de um goleiro, de um zagueiro, de um meia de criação e mais um atacante. Esses 4 jogadores que nós estamos atrás para que a gente possa reforçar essa equipe, que essa equipe possa fazer uma grande competição. O que é que você pode citar aí? O Leandro Mendes, lateral esquerdo, que passou pelo Icasa em 2018, ele jogou Fortaleza também? Os jogadores que já chegaram, né? O Jado é lateral direito, o Leandro Mendes, lateral esquerdo, o Anderson Alagoano, zagueiro, o Albert, zagueiro, o Gustavo Henrique, o Jonathan, volantes, o Natan, meia, o Kaique, atacante, e o Juan, atacante. Se eu não me falo a memória, são esses, vai faltando alguém, é 1 ou 2. O Juan, que foi artilheiro contigo no Oirense, foi agora artilheiro da segunda Série B, divisão, né? Fez né? 7 gols lá. Foi. E o Kaique, eu conheci o Kaique jogando esse ano pelo Cariri, e depois acompanhei o Kaique também no Pix, eu agendei o nome dele, levei para o Oirense e fez um grande campeonato também. O meia, se não me engano, Rairo, acho que é Rairo. O Rairo não, o Rairo ele ficou em Fortaleza, ele acertou com a equipe do Grêmio Pague Menos. O Pague Menos, o Pague Menos está... Eu digo, Rairo, como é que vai trocar um Verdão pelo time que paga menos? Ele disse, não, você é Pague Menos. Pois é, rapaz. Ô, Rairo, ficar aqui com o professor, rapaz. Deixa dessa história. Bom, reta final aqui do programa, só lembrar aqui que o pessoal do Campo Grande, inclusive, eu tive uma falha. Viralizou aí a galera, todo mundo comentando que eu fiz um vídeo com o Matheus Davi, que é o meu caçula de 3 anos, a gente falando do jogo, falando do programa, que o Flávio Araújo estaria aqui, e ele falando que a gente ia falar também do Guarani e do Campo Grande. Inclusive, eu tive um problema no celular e não tive como entrar em contato com o Severo. A gente vai depois trazer mais notícias sobre o Campo Grande que está trabalhando. Tem o Marcelo Nicasso como grande nome de experiente, tem o zagueiro Bruno Henrique, passou pelo Guarani também, Guarani de Sobral, enfim, tem uma garotada aí de muita qualidade. E o Soares, né, sempre trabalha muito com categoria de base, e o time do Campo Grande, que vai disputar a Série C, né, e vai jogar no próximo fim de semana, inclusive tem um confronto aí direto com a equipe do Leão do Mercado. É uma Série C tiro curto, né, e a gente vê essas 2 equipes aí, tanto o Guarani como o Campo Grande, tentando aí o acesso à Série B do Campeonato Cearense. Mas o Campo Grande está se trabalhando, tem um técnico que conhece muito de futebol, foi campeão com o Campo Grande, conhece muito o time, e a gente também deseja boa sorte aqui para o Severo e toda a equipe do Tigre Juazeirense. Só para encerrar aqui, meu querido Flávio Araújo, eu queria que você destacasse o seu melhor momento no futebol e o seu pior momento no futebol até agora.
Meu melhor momento... 2010 no Icasa, campeão da Série B e uma grande campanha na Série B nacional, campeão da Série B cearense e uma grande Série B nacional com o Icasa, né? Revelando muitos jogadores, apresentando muitos jogadores que o público não conhecia aqui no estado do Ceará, mas a nível nacional eles passaram a ser conhecidos depois da Série B de 2010. E um ano ruim, deixa eu me lembrar no ano ruim, 2016 foi um ano ruim. Eu tive no Fortaleza, depois tive no Mojimirim e tive no Cuiabá. Infelizmente nos 3 o trabalho não fluiu, realmente foi um ano péssimo para mim, toda a minha história como treinador. O ano de 2016 foi o pior ano da minha vida como treinador. Quantos acessos? Tem ideia assim de cabeça? Acessos em campeonatos brasileiros são 7 e em campeonatos estaduais são 5, são 12 no total. Isso, acesso sem contar títulos, né? Sem contar títulos, né? Eu, graças a Deus, assim, título importante assim, a nível nacional foi o campeonato invicto da Série D em 2012 com o Sampaio. Oliveira também foi campeão invicto com o Guarani de Sobral também, da Série D. Um título importante também que eu tive foi em 2019. 19 eu fui 17 com o CSA da Série C do Brasileiro na final contra o Fortaleza. Nós vencemos no Castelão de 2-1, empatamos de 0-0 em Maceió. O vice-campeonato estadual também com Sampaio Correia em 2013. Em 2012 nós somos campeões, em 2013 nós somos vice-campeões. E tem mais título também com River, vice-campeão estadual no Brasileiro. Enfim, porque hoje quando se busca o acesso, né, o título é um acesso. Mas você chegar à final também é muito bom, né? Com certeza. Ser campeão é excelente, mas não foi vice, mas pelo menos está no meio dos dois, né? E aproveitando também, Tony, para mandar um grande abraço aí para o Hélio Pinheiro, para o Zinho Pinheiro, o Pedro Henrique, o Hélio, todos os companheiros de comissão técnica que estão nos assistindo e prestigiando também seu programa. Finalzinho, abraçar essa turma toda aí que eu conheço demais, Elinho, Zinho, enfim, essa turma toda, um abraço bem forte, faz um grande trabalho, porque tem aquela coisa, né, Flávio? Você aparece muito, mas você também tem uma equipe forte. Verdade, né? Que dá aquele suporte também para você ficar à vontade, né? E é importante demais na vida, né? Você tem uma equipe, não só que diga amém para você, eu falo assim para todos os companheiros meus treinadores, você não pode ter um preparador físico, você não pode ter um assistente técnico que só diga amém. Não, eles têm que confrontar a opinião dele com a sua, porque dessa maneira vocês vão ganhar. Flávio, última pergunta aqui do Emerson Figueiredo. Tony pergunta ao Flávio de onde vinham os zagueiros Albert e Anderson e o meia Natan. O Albert cearense, ele surgiu na base do Fortaleza, ele estava jogando agora na Paraíba. O Anderson já é experiente, o Anderson alagoano. Esse ano ele fez um grande campeonato estadual lá em Goiás. Vou já me lembrar o nome do time dele. Acabou de ser campeão mineiro agora da 2ª divisão com Vila Nova de Nova Lima. E o Natan é um meia revelação agora da Bahia, que estava jogando também na Paraíba. Flávio, quero agradecer aqui sua presença aqui com a gente. Queria só que você mandasse um abraço, rapaz, com um cara que é louco por você, porque é torcedor icasiano, fanático. Meu querido seu Valdete Coelho, os irmãos Coelhos, lá do Hotel Coelhos, ali em frente à Praça Padre Cícero. Sempre que eu o encontro, não tem como não falar o assunto Não Sei Casa. E aí que eu tenho certeza, assim, ele ficou naquela expectativa, e o Flávio? E aí todo ficou naquele quase. Aí depois eu não o vi mais, aí Flávio vai e vem. Com certeza ele está na alegria grande. Manda um abraço aí, por favor, para o seu Valdete, a turma, os irmãos Coelhos. Um grande abraço, seu Valdete, os seus filhos, os irmãos Coelhos, ou os seus irmãos dele, né? Os irmãos dele, inclusive o filho dele jogou muita bola, por questão de contusão, acabou parando cedo, que é o Thiago Otton. Chegou a jogar a São Paulo Futebol Júnior no Nacional, chegou a ir para a Grécia, veio depois, quase jogava pelo Icasa, ficou no Barbalha, mas acabou parando cedo, muito jovem, era muito bom meia ali, segundo volante, jogava com muita habilidade, mas infelizmente as contusões atrapalharam. Jogou mais fora do que aqui. Bom juazeirense, e hoje está matando a pau no futebol. Então um grande abraço à família Coelho e estou muito feliz que eles também estão com essa esperança renovada, né, que o Verdão possa realmente resgatar a sua história vencedora. Tá bom, depois você dá uma olhadinha nas mensagens, muita gente mandando mensagem, abraçando
você, Flávio, aqui no nosso canal, porque esse programa fica salvo, viu, galera? Fica aqui salvo no YouTube, tá bom? E a gente agradece a você, se inscreve aqui no canal quem não é inscrito, segue a gente lá no Instagram, a gente fica sempre muito feliz contando com a sua parceria. Flávio, obrigado, prazer lhe receber aqui, espero em outras oportunidades também, tá tendo você aqui participando com a gente, se não aqui no programa, mas enfim, com entrevistas, aqui no YouTube, no Instagram. Desejo boa sorte, você tem uma identificação muito grande aqui no Icasa, e não é por acaso que sempre quando o Icasa está sem técnico, o primeiro nome a ser lembrado é Flávio Araújo. Né? Eu estava dizendo que lá no Praxedão merece um localzinho para homenagear o Raimundinho por conta do acesso duplo agora, de levar o Icasa para a Série D. E o Raimundinho já teve bons momentos com o Icasa. Já teve. Mas já está merecendo também um cantinho ali. Agora, a moda agora é fazer estátua, né? Então fazer um cantinho também para o Flávio Araújo lá no CT Praxedão, Flávio. Eu agradeço, Tony, e fico feliz por ter voltado a Juazeiro do Norte, por ter voltado a trabalhar no Icasa, sempre para mim é um fato importante na minha vida, lógico que com muita responsabilidade, porque se gera uma expectativa muito forte no nosso torcedor, né? Mas vamos trabalhar, apesar, eu não vou nem, prometi a mim mesmo que eu não ia falar mais isso, mas vou falar, apesar do tempo ser curtíssimo, mas nós vamos em busca, né? O desafio está lançado e vamos em busca aí do título da Faresópolis. Flávio Araújo aqui no Replay, a gente sempre fica muito feliz com os nossos convidados e muito torcedor queria, leva o Flávio, convida o Flávio. O Guto mesmo dizia, cara, tu não vai convidar o Flávio não, você deixou eu me acertar primeiro, Guto Vital, acertou, tá aqui o Flávio Araújo. Se inscreve aqui no canal, viu? Replay com Tony Souza no YouTube, segue a gente lá no Instagram. Também acompanha o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro, miséria.com.br, acompanha no site, no Facebook, a gente sempre está entrando ao vivo, o nosso querido Guto Vital e eu no Facebook e também com repostagem no Instagram e no YouTube. E aproveito também que sugiro você que quer acompanhar o futebol cearense de uma forma geral, Rádio Torcida K, tem o torcidak.com.br, nosso querido Caio César, tá bom? Que acompanha todo o futebol cearense no YouTube, no Facebook, no Instagram e tem um aplicativo próprio, tem também o Rádiosnet, você pode acompanhar a Rádio Torcida K, tá certo? Nos bastidores aqui tivemos Guto Vital e Kleber Ferreira, eu sou Tony Souza, agradeço demais pelo carinho, pela companhia, até segunda-feira, se Deus quiser, com outro programa Replay e a qualquer momento aqui no YouTube ou lá no Instagram, tá certo? E hoje nós tivemos um convidado especial, Flávio Araújo. Uma semana abençoada e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!